Hoje eu vou começar uma série no livro de Deuteronômio. Que nome esquisito, né? Difícil. Mas a tradução desse nome é Segunda Lei. E vocês sabem que este foi o livro mais citado por Jesus. Então a gente tem que olhar para ele. Os 3 embates que Jesus teve com Satanás, ele citou este livro. O livro de Deuteronômio. O significado deste nome é Segunda Lei. O Deuteronômio é o 5º livro da Torá. O 5º livro escrito por Moisés. E esse livro foi escrito quando eles chegaram em Cádiz Barneia pela 2ª vez, quando eles estavam diante da terra prometida. E ali então Moisés prepara todo o povo para a conquista da terra. Então este livro, a série chama Preparando o Povo para a Terra Prometida. Esse livro foi escrito por Moisés quando ele estava ali, naquele momento, preparando o povo para a entrada. E termina com a morte de Moisés, que provavelmente não foi ele que escreveu, Foi acrescentado por alguém que estava ali, e termina o livro com a morte de Moisés. Então, gente, eu amo este livro. E por incrível que pareça, no começo do ano passado, Deus falou, leia Deuteronômio. Eu li. E no começo desse ano, Deus me chamou a atenção de novo. Então eu senti que deveria me aprofundar neste livro. E este livro, eu acho que o enfoque dele, que é mais importante, é que ele nos prepara para um tempo novo, para um tempo de conquista. Então você quer viver um tempo de conquista na sua vida? Quer? Então este livro, estes estudos vão te preparar para que você viva este momento. E a mensagem de hoje é como agir diante da promessa. Estavam lá pela 2ª vez diante da terra prometida e como eles agiram. E naquele lugar, em Cádiz Barneia, eles estiveram lá, agora estavam lá pela 2ª vez. Então, eu quero dividir a palavra de hoje em 3 pontos. Primeiro é o mesmo lugar. Eles estavam lá no mesmo lugar que eles estiveram 40 anos antes. No mesmo lugar, duas diferentes respostas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um mesmo lugar, 2 diferentes gerações. A primeira vez estava lá uma geração, 40 anos depois uma 2ª geração, no mesmo lugar. E o terceiro ponto é no mesmo lugar, 2 diferentes líderes. Então vocês veem que coisa, Deus estava dando para aquele povo uma 2ª chance. Sabe aquela coisa que quando você vive algo para com Deus e Deus te dá uma promessa e de repente você sente como se tivesse escapado entre os dedos? E você fala, nunca mais eu vou viver aquilo que eu imaginava que eu ia viver. E passa algum tempo e de repente você está ali no mesmo lugar para viver algo novo diante do Senhor. Então eu quero começar dizendo que no mesmo lugar houve 2 diferentes respostas. Talvez a primeira momento que você esteve diante da promessa que você não viveu, você teve a resposta errada. Mas agora você tem a oportunidade de dar a resposta certa. A primeira vez que eles chegaram em Cádiz Barneia, olha só. Havia se passado 2 anos que eles tinham saído do Egito. Porque assim quando Deus liberta o povo do Egito, com aqueles sinais e maravilhas tremendos, através da liderança de Moisés e Arão, ele leva o povo para o Monte Sinai, ou Monte Horebe.
E lá ele dá a lei para o povo. E ali eles ficam durante aproximadamente 2 anos. Até que a lei é dada, eles constroem o tabernáculo, Deus dá a direção. E eles ficam ali. De repente Deus diz, agora é hora de marchar. E eles marcham até Cades Barneia, que numa viagem normal duraria 11 dias. Quando eles saíram do Sinai e chegaram em Cades Barneia, a viagem duraria 11 dias. Para aquela toada, né, com 2 milhões de pessoas, com adulto, criança, velho, gado, eles provavelmente demorariam 1 mês para chegarem ali. E ali eles chegaram em Cades Barneia, não é? E quando eles chegam ali, Moisés envia 12 espias para espiar a terra, os moradores da terra e as cidades da terra. E eles vêm com relatório daquele momento, e eles ficaram espiando a terra 40 dias. Depois de 40 dias eles voltam com o seguinte relatório. Deuteronômio 1, 26 a 33 diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e lhe mostraram o fruto da terra. Quando eles chegaram, os espias, depois de 40 dias diante de Moisés e de toda a congregação, eles mostraram o fruto da terra, não é? E quando eles mostraram o fruto da terra, eles realmente entenderam que a promessa que Deus havia feito, que daria uma terra que mana leite e mel, era verdadeira. Porque eles chegaram na colheita da uva, e eles, para carregarem o cacho da uva que eles trouxeram para mostrar como a terra era fértil, 2 homens tiveram que carregar. Então a terra realmente era a terra prometida, e a promessa foi comprovada pelos espias. Mas depois de 2 anos, depois de muitos anos, né, que eles ali estiveram, depois de 40 anos, porque naquele momento, quando eles dão um relatório e o povo não crê que deveriam avançar, se recusam a avançar na terra e tomar posse, eles voltam e ficam caminhando 38 anos no deserto. E de repente, quando passa o tempo, eles ali voltam, não é? Eles voltam a segunda vez em Cades Barneia, 40 anos depois. Só que dessa vez, né, Josué já tinha assumido a liderança. Ele não manda mais 12 espias, não. Ele é esperto, manda só 2. Na primeira vez não deu certo mandar 12. Como só 2 foram fiéis, e fiéis à promessa de Deus e creram na palavra, ele falou, não, agora eu vou mandar 2. E eles mandam 2 espias a espiar a planície do Jordão. Então, esses 2 espias entram em Jericó, porque era a primeira cidade que eles tinham que tomar. Então lá em Josué 2, 23 e 24 diz assim: assim os 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num. E lhe contaram tudo quanto lhes acontecera e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu essa terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Aqui os 2 espias vieram e falaram assim, eles não deram relatório do fruto da terra, mas eles foram espiar Jericó e eles falaram, realmente a cidade é extremamente fortificada, mas os moradores, eles estão desmaiados, eles estão temerosos, porque vocês lembram que os espias chegaram na cidade e eles foram acolhidos por Raabe, uma prostituta, e Raabe falou para os espias, nós ouvimos falar o que Deus fez com esse povo e como Deus os livrou do Egito, com mão poderosa.
E eles já tinham conquistado, antes, né, de entrar em Canaã, antes de atravessar o Jordão, algumas terras, já tinham tido algumas conquistas. Então ela relatou, olha, nós sabemos que o seu Deus é poderoso. E 40 anos depois, olha gente, 40 anos depois de todo o acontecido, aquele povo estava com medo de enfrentar os hebreus. Então a gente percebe aqui que Deus é o mesmo Deus, aquele que promete, que não muda as suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Ele fala, Ele cumpre. E Deus é verdadeiro, e todas as palavras são verdadeiras e fiéis. Então se Ele tem uma promessa para nós, a promessa só não se cumpre se nós não dermos a resposta correta para Ele. Mas Ele está sempre pronto para fazer algo em nosso favor e nos abençoar. Deus tem vida abundante para você. Deus tem uma terra que mana leite e mel. Meu querido, deserto é lugar passageiro. Deserto não é lugar de morar. Templo de aflição, Deus permite nas nossas vidas para nos forjar o caráter, para nos aumentar a fé. Mas não é ali que a gente tem que viver. Nós temos que viver numa vida de bênçãos, de glória em glória, de fé em fé. Amém? Glória a Deus. Mas teve duas diferentes reações do povo. A primeira reação foi de incredulidade. Ao cabo de 40 dias, né, eles vieram e mostraram o fruto da terra. Em Números 13, 32 a 33, fala sobre a avaliação de 10 espias que lá foram. E adiante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E de todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Os 10 espias infamaram a terra. Em vez deles mostrarem o fruto e dizerem: olha, essa terra realmente é fértil, como o Senhor disse. Eles infamaram. Eles disseram: essa é uma terra que devora os seus moradores. Porque aquela região era uma região de passagem. E era uma terra muito disputada. Então havia muitos povos que ali chegavam, conquistavam, e depois outros vinham e destruíam aqueles que ali estavam. Então eles disseram: essa terra devora os seus moradores. Eles supervisionaram as cidades e falaram: as cidades são super edificadas. Supervalorizaram as cidades e os seus moradores. Eles falaram: olha, os moradores dali são gigantes. E nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e aos olhos dele como gafanhotos. Então eles se viram como gafanhotos e acharam que os outros estavam vendo como gafanhotos. Então eles convenceram toda aquela geração que tinha vivido os milagres maravilhosos, as 10 pragas, que foram coisas tremendas, que Deus havia derramado sobre o Egito para trazer juízo sobre o Egito, para que eles fossem libertos. Eles tinham passado 2 anos no Sinai, onde Deus se manifestou de maneira tremenda, trazendo a lei. Deus visitava Moisés face a face. Eles eram levados pelo Senhor durante o dia com uma coluna de nuvens para não serem queimados pelo sol, e à noite uma coluna de fogo para que eles pudessem chegar ao caminho. E mesmo assim, vivendo tudo isso, quando os espias deram esse relatório, eles creram nesse relatório de incredulidade. Então, meus queridos, a gente tem que aprender com aquela geração,
para que não sejamos geração que morre no deserto, para que não sejamos esta geração incrédula. A gente não tem que olhar para a nossa limitação, mas tem que olhar para o grande Deus que servimos. E olhar para nós como Ele nos vê. E não olhar para as nossas limitações e nos achar como gafanhotos. Nós reagimos de acordo com aquilo que olhamos. Nós temos que olhar para o Deus poderoso que servimos e o que nós somos nele. E sabe o que nós somos em Deus? Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos soldados de Cristo. Nós servimos ao general, ao Senhor dos exércitos, ao grande homem de guerra. Quando nós entrarmos numa guerra, nós não vamos sair derrotados nunca. Nós não somos vitoriosos, nós somos mais do que vencedores. É algo além. Vitória normal não é para nós. Nós vivemos uma vitória cheia de milagres, de poder manifesto. Sabe, o mundo natural, as pessoas do mundo podem conquistar coisas, ter vitórias pela força do próprio braço, mas nós não. Nós, como diz a palavra, enquanto dormimos, temos um Deus que trabalha por nós. E quando acordamos, temos um Deus que tem estabelecido para nós o caminho do nosso dia e as vitórias que teremos no nosso dia. Amém? Então, como foi a reação? Duas reações diferentes. Mas teve dois espias, Josué e Caleb, que pensaram completamente diferente. Eles disseram assim, lá em Números 14, 6 e 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiavam a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão, olha que coisa, como pão os podemos devorar, tirou-lhes deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Amém? E olha, nós estamos aqui diante do pão. Josué e Caleb falou assim: olha, nós, no Senhor, nós vamos pegar esses moradores, esses gigantes da terra, filhos de Anak, como pão. Nós vamos pegá-los como pão e vamos comê-los, devorá-los. Por quê que ele diz aqui? Porque retirou-se deles o amparo. Eles estão desamparados. O Senhor é conosco. Essa é a diferença. Não é na força do braço, mas é revestido do Senhor e da força do seu poder. E eles entenderam isso. Os nossos inimigos, nós os podemos devorar como pães, porque o Senhor é conosco e eles estão desamparados. E aquele povo decidiu aceitar o relatório de incredulidade. Mas quando no outro momento, 40 anos depois, Josué manda os dois espias e os dois espias voltam com o relatório. Qual foi a resposta? Em Josué 2, 23, 24, os espias voltam com o relatório. Assim os dois homens voltaram e desceram do monte, passaram a terra e viram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos. Diferente o relatório, né? E aqui foi unânime. Aprendeu, mandou só dois. E todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Sabe qual foi a reação do povo? Josué 3, 5 e 6. O povo aceitou aquela palavra. Josué trouxe uma direção para o povo. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
E também falou aos sacerdotes dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Ou seja, quando os dois vieram com o relatório, falaram: olha, a cidade realmente é super fortificada, mas certamente, porque o terror do Senhor já chegou aqui. 40 anos depois, eles ainda ecoava os feitos que o Senhor tinha feito no Egito. E os reis que eles tinham vencido antes de entrarem na terra. Então, aqui eles tinham convicção da vitória. E quando Josué deu a ordem, falou: vocês vão se santificar. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no seu meio. Ele deu direção ao povo, deu direção aos sacerdotes, e eles foram capazes de crer e obedecer em tudo que Josué comandou. E Josué, a estratégia que Deus deu para conquistar Jericó foi uma estratégia totalmente inusitada, inédita. Eles não estavam acostumados a ver esse tipo de coisa, porque eles enfrentavam, aquela batalha corporeamente. De repente Deus fala: vocês vão marchar 7 dias, e vocês não vão falar nada enquanto estiver marchando. E no 7º dia vocês vão marchar 7 vezes. E Deus foi dando a direção. E quando no 7º dia, na 7ª vez, eles tocaram a trombeta, e a muralha de Jericó caiu, e eles puderam avançar e tomar Jericó. Meu querido, é assim. Se você crer na promessa, essa é a resposta que Deus quer dar para nós. O mesmo lugar, 2 diferentes respostas. Se Deus te colocar a 2ª vez no mesmo lugar, dê uma resposta diferente, para que você viva o novo. Eles, a primeira vez, não creram. E quando eles não creram, gente, quando eles disseram, eles choraram. Aquele dia que eles ouviram o relatório e creram no relatório os 10 incrédulos, eles rasgaram as vestes, eles choraram, quiseram voltar para o Egito, fizeram aquele escândalo, falaram: nós não vamos voltar. E ali eles passaram a noite, cada um na sua tenda. No dia seguinte, quando eles voltam arrependidos, e eles falam: não, nós vamos subir, porque o Senhor será conosco. Deus fala: não, passou a oportunidade. Aí eles falaram: não, nós vamos, e foram enfrentar a primeira cidade e saíram derrotados. E Deus disse para Moisés: fala para eles não irem, porque eu não vou estar com eles. Então, meu querido, quando Deus te apresentar uma promessa, você tem que crer na hora. Não deixe para depois, porque talvez você tenha que esperar 40 anos no deserto, até que Deus forje o seu caráter. Então, quando o Senhor te apresentar uma possibilidade, veja bem a resposta que você vai dar. Um mesmo lugar, 2 respostas diferentes. A primeira resposta foi reprovada, e a segunda resposta foi aprovada. Em segundo lugar, eu quero falar que o mesmo lugar tiveram 2 gerações diferentes. Uma geração teve que ser extinta, para que a segunda geração tivesse a segunda oportunidade. A primeira geração foi aquela que tinha saído do Egito, com mão poderosa do Senhor, com feitos extravagantes, que nunca se ouviu no relato da história da humanidade de novo. Mas eles saíram, Deus os tirou do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Em Êxodo 16:3 diz assim: disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Gente, quando eles saíram do Egito
e eles enfrentaram as dificuldades, em vez deles clamarem a Deus e pedirem o socorro, sabe o que eles faziam? Eles se rebelavam contra o Senhor. E eles murmuravam. Então aqui eles estavam com fome, em vez deles pedirem para Deus a provisão, não, eles falaram, eu quero voltar para o Egito. Qualquer coisa eles queriam voltar para o Egito. Eles não estavam felizes onde estavam. E quando faltou pão, eles falaram, a gente quer voltar para o Egito. Até que Deus faz aquela maravilha, derrama todo dia do céu uma chuva do maná. Desce uma névoa, e quando a névoa se levanta, cai então aquele pó que forma uma farinha e faz um bolo que tem gosto de mel, e eles comiam pela manhã. E à tarde Deus enviava um vento e as cordonizes vinham. Então Deus os alimentou no deserto, mas essa era a reação que eles tinham. O Egito estava lá impregnado neles. Êxodo 17:3 relata também uma outra situação que demonstra isso. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, mesma ladainha, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Todo momento eles falavam, por que nós saímos do Egito? Queremos voltar para o Egito, Egito. Mas quando eles estavam no Egito, eles eram escravos, e eles clamaram a Deus, porque eles eram maltratados. E ali eles tinham esquecido de tudo isso, queriam voltar para o Egito. Sabe aquela coisa, de você querer uma bênção de Deus, e Deus te libertar? Daquele homem que te maltrata, daquela esposa que te trai, e Deus te coloca um novo caminho, e de repente você fica com saudade do tempo passado, onde você sofria, mas agora você acha que era bom. Quando Deus te liberta de um vício, quando Deus te liberta do mundo, você está aqui servindo a Deus, e de repente você olha para o mundo e sente saudade do mundo. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Então, meu querido, uma vez que você sai do Egito, não sinta saudade do Egito. Amém? Deus te liberta do Egito, tire o Egito do seu coração. Números 14, 3 e 4 diz assim, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Não queira voltar para o Egito, meu querido. O Egito não é o propósito de Deus para a sua vida. O Egito não era para aquele povo. Aquele povo tinha uma promessa de uma terra, de uma nação próspera. E eles queriam ficar escravos no Egito. E muitas vezes a gente olha para eles e os condena, e nós temos que nos avaliar. Será que nós não queremos voltar à escravidão que antes tínhamos um dia? Nós temos que olhar para frente, para a liberdade, para as bênçãos que Deus nos apresenta. Mesmo que você tenha que passar um tempo de dificuldade, mesmo que Deus te deixe no deserto para provar o que há no seu coração, para tirar o Egito do seu coração, saiba que é uma terra te esperando. Saiba que é um casamento próspero, uma família feliz para você. Saiba que há provisão do Senhor em abundância, não escassez, endividamento, sempre enrolado, nada tendo. Mas Deus tem algo tremendo para as nossas vidas. 2 gerações, a primeira geração saiu do Egito, e quando não aceitou o relatório de Caleb e Josué, que disse, vamos subir que Deus nos dará essa terra. O Senhor os desamparou, o Senhor é conosco, nós vamos comer esse povo como um pão. Eles não creram no relatório de incredulidade. Aí Deus falou, porque vocês creram neste relatório, vocês ficarão 40 anos no deserto. Cada ano para um dia, os espias
supervisionaram a terra 40 dias, eles ficariam 40 anos. E Deus disse assim: enquanto não morrer toda essa geração, todas as pessoas que saíram do Egito, que tinham acima de 20 anos, que eram alistados para o exército. Então esses acima de 20 anos não queriam sair para a guerra, para tomar posse da terra. Todos os que têm mais de 20 anos, o dia que eles negaram e não aceitaram a conquista da terra, Deus disse: vocês todos vão morrer no deserto, salvo Josué e Caleb. E todos morreram no deserto. O último que teve que morrer para que entrasse foi Moisés. Primeiro, Arão, Moisés subiu com Arão, Arão morreu no monte, eles enterraram Arão, depois subiu Moisés, e Moisés morreu. Só aí Josué assumiu e eles entraram na terra. A primeira geração foi uma geração rebelde, porque não obedeceram. Números 14, 21 a 23 diz assim: porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os meus prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. E o decreto de Deus foi claro: quem é incrédulo não recebe a bênção. Um dia Jesus foi para Nazaré, e todo lugar que ele ia, todos eram curados. E ali ele passou, e quando ele saiu dali, ele se admirou da incredulidade deles. E ele não pôde fazer ali senão poucas curas. Jesus não pôde curar por causa da incredulidade. Isso é muito sério. Nós não podemos ter incredulidade. A incredulidade impede que a bênção chegue para a sua vida. Se você não crer, você não recebe, embora Deus queira te dar. A segunda geração estava ali em Cades Barneia, 40 anos depois, uma nova geração estava ali. E aquela geração foi capaz de crer no relatório, recebeu a direção de Josué e aceitou, e fizeram coisas maravilhosas. A primeira conquista, a conquista de Jericó. Gente, uma cidade extremamente fortificada, Deus faz ruir, né? Todo aquele muro, a muralha de Jericó cai, e eles avançam e dominam Jericó. E dali por diante, né, a gente sabe que cada guerra, cada conquista teve uma história, mas eles avançaram até que conquistaram a terra que Deus havia prometido a eles. Que geração seremos? Esta é a geração que Deus espera, que viva o grande avivamento. Domingo passado eu falei sobre isso, mas isso arde o meu coração, porque eu creio que nós somos a geração que veremos a vinda de Jesus. Nós seremos arrebatados, nós estamos vendo todas as coisas acontecendo, nós estamos sofrendo as dores do parto. Nós temos que ser aquela geração que vai receber a chuva, as últimas chuvas. Nós temos que ser aquela geração cheia do Espírito, cheia de fé, que ama a palavra, que lê a palavra, e que quando a palavra fala, você crê e se apropria da palavra, que viva as curas milagrosas, que viva os milagres. Nós temos que avançar, nós temos que conquistar onde nós estamos plantados. E aqui a conquista da terra fala do lugar territorial onde Deus te plantou. Porque Deus, quando te resgata, Ele quer te dar uma boa vida para a sua família, uma vida próspera. Mas Ele quer que você seja a bênção onde você está plantado. Você é chamado a restaurar o território onde você está plantado.
Se você é médico, você tem que orar pela restauração na saúde. Se você é professor, você tem que formar uma geração diferente. Você tem que ensinar os princípios da palavra. Se você é uma faxineira, você tem que fazer o melhor que você pode. Aonde você está, você tem que clamar a Deus, invocar a presença de Deus. Se você é um coletor de lixo, você tem que passar pelas casas, andar e profetizar a conquista. Onde você já pensou? Eu fico pensando o carteiro, eu fico pensando o coletor de lixo que tem que pisar todos os territórios. Eles têm que aproveitar e declarar o senhorio de Jesus sobre a terra. Amém? Cada um de nós tem um território para conquistar. E nós temos que ser essa geração pronta, essa geração animada, essa geração com visão. Gente, vocês não estão animados? Que Deus tem maravilhas para vocês. Nós temos que conquistar o Brasil para Jesus. O Evangelho tem avançado. Eu quando era jovem, tinha lá meus 30 e poucos anos, eu e o Lamartine, eu comecei a ser ministrada sobre batalha espiritual, sobre conquista. Aquilo me abriu os olhos e eu clamei ao Senhor, e a gente pensava em muitas coisas e ainda pensamos e oramos. E isso entrou tanto no meu coração. Eu me lembro que a apóstola Valnice montou um exército de 1000 intercessores no Brasil, eu fazia parte. E ela começou a declarar a queda da idolatria, fazendo atos proféticos, enterrando o sistema de Roma e clamando pelo sistema de Jerusalém. Ela declarava: nós vamos sair de Roma e vamos voltar para Jerusalém. Nós vamos sair do sistema do cristianismo corrompido e vamos viver o cristianismo verdadeiro. E ali foram uma década de declaração. E hoje, gente, nós estamos vivendo o que foi plantado. Vocês entendem o que é isso? Então é hora de uma geração cheia do Espírito, cheia de visão. Se você é dona de casa, você tem que gerar a salvação dos seus, a salvação dos seus netos. Sei lá se vai ter bisneto ou não, não sei se vai chegar a outras gerações, mas você tem que forjar uma geração de adoradores na sua casa. Não importa onde você está, você pode ser vencedor, tem tantas promessas. Eu digo que a Bíblia, no meu canal do YouTube, sempre quando eu começo um estudo, eu falo a mesma coisa. Eu falo: Senhor, parece que eu sou redundante, mas é assim que eu vejo. Eu acho que a Bíblia é um baú de muitos tesouros, de muitas joias preciosas, que só se apropria daquele tesouro e só se torna rico quem abre aquele baú, quem lê a palavra. Jesus um dia disse, Paulo disse a respeito de Jesus, que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Gente, isso é muito forte. Jesus pagou um alto preço pela nossa vitória, pela nossa conquista, pela terra prometida. Qual é a sua terra prometida? O que está faltando na sua vida? Deus está te colocando de novo em frente da terra prometida. É o Cades Barneia, aconteceu de novo. É tempo de Cades Barneia. Qual é a sua resposta? Qual é a geração que você quer viver? A geração de conquista, eu espero. Amém? E por último lugar, o mesmo lugar, 2 líderes diferentes. Deuteronômio 34, de 10 a 12, fala de Moisés. Quando eu li esse texto, eu chorei. Sempre quando eu leio um texto que despede de alguém na Bíblia, não tem como não chorar. Você já pensou despedir de Moisés? E a palavra de Deus diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés.
com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Não houve na história de Israel um profeta como Moisés, um líder como Moisés. Quando houve o monte da transfiguração, quem estava lá com Jesus? Elias e Moisés. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Moisés não entrou na terra prometida. Ele avistou a terra, mas não entrou. Porque Moisés é um tipo, é uma figura da lei. E a lei te aponta para Josué, para a terra prometida. Josué é a figura de Cristo. A lei te aponta para Cristo, mas ela não te traz a salvação. Gálatas 3:24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então Moisés foi um homem poderoso em feitos e maravilhas, mas passou o tempo dele, e a unção estava sobre Josué. O texto lá em Josué 1:38 diz assim: Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará com que todo Israel a receba por herança. Josué é a mesma palavra que Jesus. Josué é um tipo de Jesus. Moisés é o tipo da lei que te leva até a entrada da terra. E Josué é aquele que te conduz à terra. A lei é aquela que te aponta para Cristo, mas é Cristo quem te leva à conquista das suas bênçãos. A salvação da sua alma, a salvação do seu espírito, a salvação do seu corpo e vida plena e vida abundante em Deus. Amém? Eu quero terminar com o texto que está lá em Efésios 1:9-11. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O mesmo lugar, dois líderes diferentes, porque hoje é tempo de Josué. Nós estamos vivendo a plenitude dos tempos em Cristo Jesus. Jesus se revelou, né? Para que nós pudéssemos nele ter vida eterna e vida abundante. Amém? Eu termino essa palavra dizendo que resposta você vai dar? Como você vai agir diante da promessa? A resposta tem que ser uma resposta de fé. Você tem que viver a geração dos que creem, sob a liderança de Josué, que é Jesus Cristo. Amém? É isso que Deus espera de nós. Que nós possamos nos apresentar diante da promessa dessa forma, para vivermos a sua plenitude. Amém? Feche os seus olhos agora, eu quero orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agora orar por aqueles que estão aqui. Que toda incredulidade caia por terra em nome de Jesus. Toda pequenez, toda fraqueza, toda timidez, saia em nome de Jesus. Senhor Deus, levanta, Senhor Deus, uma geração forte. Uma geração que olha para a terra da promessa, que olha para Canaã e que não infame a terra, que não infame a promessa, mas que ame a promessa, que lute pela promessa, que se aproprie da promessa. Senhor, em nome de Jesus, é tempo de nós brilharmos a luz de Jesus para esse mundo. Por isso agora eu quero orar por você.
Você que está aqui, que quer entregar a sua vida para Jesus, ore comigo agora, diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida agora a Jesus Cristo. Quebra, Senhor Deus, todo laço de incredulidade, todo resquício de incredulidade, toda atitude de incredulidade. Senhor Deus, eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor enviou Jesus Cristo para me resgatar, para me salvar dos meus pecados. Perdoa os meus pecados, quebra as minhas cadeias com mal e liberta-me, Senhor Deus. Eu me entrego agora em Cristo Jesus. Você que está aí, você que fez essa oração, você pode acionar o QR Code para que nós te conheçamos. E você que está aqui, se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, levante a sua mão, que eu quero ver se tem alguém aqui que fez essa oração de entrega pela primeira vez. Não estou vendo ninguém. Então você que está aqui, que é do Senhor, o que Deus espera de nós nesse tempo é que nós tomemos a posição em fé. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé e declarasse em Cristo Jesus a fé no Senhor Deus. Amém? Senhor Deus, nós cremos no Senhor e na sua palavra. Faça um compromisso com o Senhor agora. Peça perdão por toda incredulidade. E agradeça a Deus as oportunidades que você tem de viver os milagres. Glória a Deus.